Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Começando mais um vídeo aqui, ainda me recuperando do ataque de rinite que eu tive, cara. Ô, negócio horroroso. Antes de começar esse vídeo aqui, eu quero pedir por gentileza que você siga a página no Facebook lá do Caixa Véia. Estamos tentando chegar ali nos 5 mil, já batemos ali os 310 mais ou menos. Falta bastante coisa, né? Tentei ser otimista, mas falta bastante coisa aí pra gente chegar nos 5 mil. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário aqui embaixo. Segue lá, porque eu quero chegar nessa meta dos 5 mil. E lá tá rolando uns memes sobre os anos 80, 90. Aquela coisa legal pra você compartilhar ali pros amigos e marcar todo mundo, tá? Então siga lá a página, mais uma vez, no primeiro link fixado aqui no comentário. Eu esqueço sempre de falar disso. Agora eu lembrei, eu tenho que falar pra vocês. A gente tem aqui, voltando pro tema do vídeo, a gente sempre tem aqui o discurso de que o rock morreu. Mas na verdade não é que o rock morreu, o rock saiu da mídia e a gente precisa entender por que que o rock saiu da mídia. Afinal de contas, ele não consegue mais ser tão popular como nos anos 80 e 90. Começo dos anos 2000 ali, o que que aconteceu, o que que deu que o rock simplesmente, né, o pop rock brasileiro deixou de ser tão relevante, e consequentemente o heavy metal também, porque as pessoas entravam por essas bandas de pop rock e acabavam conhecendo coisas mais pesadas. Por que que tudo isso deixou de ter destaque na mídia? Eu vou devagar um pouco sobre isso aqui e quero já iniciar com vocês o debate aqui nos comentários. Então já começa respondendo aqui, por que que vocês acham que o rock saiu da mídia? Comenta aqui embaixo e vamos pro vídeo. Bom, vocês sabem que eu sou duro, eu geralmente tem vídeos meus aqui que eu solto e eles ficam negativos em questão de inscrito, né? Então saem inscritos, não entram inscritos por causa desse vídeo. E tô pouco me fudendo, vou ser bem sincero pra vocês. Eu sou o que eu sou isso aqui que vocês estão vendo e não é um personagem, tá? Então eu serei duro também agora, eu serei direto e não vou fazer boquinha, né? O lance é, cara, o rock no Brasil nunca foi uma coisa autêntica. Ela sempre foi uma coisa... Essas bandas de pop rock brasileiro... Eu sei que tem inscrito aqui que não gosta desse termo. O que é pop rock? Cara, pop rock são bandas de rock mais soft. Com alguns elementos pop, cheio de refrão. Aquele rock um pouquinho, assim, vamos dizer assim, mais dançante, mais festivo. Esse é o pop rock. Ele traz elementos da música pop. E tem coisa legal pra caralho, tá? Não tô falando mal, não. Só tô dizendo pra vocês um fato, né? Que é essa mistura. E ele, no Brasil, esse pop rock, ele nunca foi uma coisa autêntica. Poucas são as bandas, ou quase nenhuma desse mainstream dos anos 80 e 90, que seguem nessa linha do pop rock, que tem groove, que tem peso, que tem aquela categoria ali do Deep Purple, do Black Sabbath, do Uriah Heep. E eu não tô falando aqui de death metal, que pra ser pesado tem que ter gutural e blast beat. Eu não tô falando disso, o analfabeto funcional, porque eu sei que vai vir cara falando aqui, pra você rock tem que ter gutural. Então eu já estou dizendo aqui que não é preciso você fazer uma coisa extrema pra conseguir ter peso, ok? Por isso que eu já citei aqui o Black Sabbath, o Deep Purple, que são bandas que são pesadas, mas não são extremas. Esse pop rock, o Charlie Brown Jr., o Legião Urbana, o Engenheiros do Havaí, todas essas bandas, elas foram pré-moldadas pelas gravadoras, por uma pressão externa, a seguirem por esse rockzinho mais soft. Adequado, ajustado, moldado para o grande público brasileiro, que sempre esteve acostumado com a cultura popularesca, desenrolada desde o vagabundo, do desgraçado do Getúlio Vargas lá, que criou essa pseudocultura brasileira de bunda de fora, né, de sambinha no pé, de seleção bundeleira e todo esse conceito desgraçado que é vendido até hoje, né, essa brasilidade enlatada que é vendida até hoje. Então eles pegaram esse clima, né, tropicalista, né, essa coisa tropical, de banana em cima na cabeça, né, essa coisa exótica, e fomentaram esse mercado das bandas de pop rock brasileira.
Então é aquele caso, por exemplo, do Paralamas do Sucesso, né? Que é uma mistura de um monte de coisa. Tem ska, tem reggae, tem um monte de coisa misturado com um rockzinho brocha. E aquela guitarra que parece uma latinha, né? Que foi gravado na latinha. Plec, 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 plec. Não tem distorção, né? É no 1 lá, a distorção no amplificador, né? Puta que pariu, é muito ruim. Mas eu gosto bastante da Lanterna dos Afogados ali, eu acho muito louco esse som. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite. Então, mesmo sendo um rockzinho radiofônico, preparado para o ouvido da grande massa, que sempre esteve acostumado ali com uma cultura popularesca e boçal, ainda assim tem, como eu já disse, tem coisas muito interessantes que foram feitas no meio disso daí, tá? Mas, mais uma vez, não tem aquela pujança, não tem, né, aquela guitarra ereta, é uma guitarra broxa, meia bomba, como sempre foi durante os anos 80 e 90 com essas bandinhas aí. E ele sempre foi tratado com modismo, né? Sempre se trabalhou com bastante hits, né? Você tinha que ter os hits para tocar, mesmo porque isso era um comportamento de mercado. Mas era diferente de bandas de heavy metal, por exemplo, ou até mesmo de bandas de classic rock que ainda existiam naquela época, que você tinha, além dos hits, um lado B, não tão B assim, mas que era muito mais apreciado pela fanbase. Então você ouvir um disco inteiro disso aí, não somente os hits, porque bandas que vivem de hit, elas basicamente, assim, tem um grupo minoritário de fãs somente que escutam um disco inteiro. É que nem você pegar a New Radicals, né, a banda New Radicals, e falar, puta, eu vou ouvir o disco inteiro. Não, você vai ouvir lá a The Music and You, né, você vai ouvir isso daí. Você não vai conseguir ouvir o disco inteiro, né. A mesma coisa, o For No Blondes, que tem sim um disco bem interessante, mas obviamente você vai ouvir lá a WhatsApp lá, né, cara? Não adianta. Como então essas bandas eram tratadas dessa forma mais modista, acabou que surgiu um outro signo cultural e aí a grande massa voltou o seu olhar para aquilo. Toda vez que você massifica o seu som, toda vez que você massifica o seu produto, você corre o risco de trabalhar com pessoas efêmeras. E a grande massa ela é efêmera, porque ela vai de acordo com os modismos vigentes. Então você pode ver que vários, e vocês conhecem, assim como eu conheço, vocês também conhecem várias pessoas que eram os mais aguerridos, os mais radicais dentro dos movimentos aí, seja o grunge, o punk, o heavy metal, o rock. E hoje simplesmente não ouvem mais nada, venderam os discos, estão ouvindo sertanojo, casaram, tem 3, 4 filhos, toca a barriga desse tamanho e simplesmente largaram mão daquela época. Por quê? Porque foram pessoas que sofreram o tal do efeito manada. E assim que esse efeito manada passou, o mercado fonográfico, a indústria cultural precisa criar um outro efeito manada para continuar lucrando em cima. E esse é um dos motivos, inclusive, né, do pop rock, do rock nacional em particular, não estar mais na grande mídia. Mas, só para fechar essa parte aqui, todas essas bandas que eu cito, e até tiro um sarro, como é o caso do Paralamas, foram importantes sim. Porque criaram um ambiente de porta de entrada para a molecada ouvir coisas mais pesadas, para a molecada se interessar em tocar instrumentos. Eu lembro bem, né? Eu sou nascido na Penha, e quando eu andava ali pelos arredores, Vila Ré, Vila Granada, os subdistritos ali da Penha, até o centro da Penha, você tinha muitas escolas de música, assim, basicamente a cada 2, 3 quadras que você andava, assim, você tinha uma escola de música, né? Quem é da região vai lembrar bem ali onde tinha lá a fábrica da Antártica, né? Que hoje derrubaram lá, fizeram uma farmácia e um condomínio ali, bem no final da Padre Olivetano. Já na ponta da Padre Olivetano, você bate de frente hoje com aquele condomínio de prédio. Do lado ali tinha uma escola ali de música, inclusive cheguei a fazer aula lá. Mas como eu sou péssimo, indisciplinado para certas coisas, eu
Não aprendi bosta nenhuma. Me encontrei mais anos depois ali nos vocais, que é muito melhor do que ficar aprendendo a tocar guitarra. Eu não tenho paciência nenhuma, embora eu admire, né? Então, serviu então, mais uma vez, pra galera conhecer um pouco do que era o rock. E a partir dali conhecendo outras coisas e fugir do senso comum desse pseudo-funk que estava começando ali nos anos 90, né? Na verdade ainda eram os melody, muita coisa influenciada, né, pelo Miami Bass, até mesmo pelo freestyle ali, Pepe e Neném, o Latino, os meninos lá, o Claudinho Bochecha, os pagodinhos aí, essas boy band de Tupiniquim. Então tudo isso daí era ofuscado, né, afinal de contas, um pouco ali pela presença do rock, né, dentro desses programas popularescos aí, como o Faustão, o Gugu, através dos Mamonas Assassinas também. Então foi importante sim, eu não descarto isso. Mas agora a gente vem para o ponto principal, que é por que hoje não se tem mais essa presença do rock no que restou dessa porcaria de mídia tradicional. Saiu da prateleira da mídia tradicional porque não houve mais interesse, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, das gravadoras investirem nas bandas. Eu conheci um cara que é envolvido, né, tem uma banda aí, que está envolvido nos grandes festivais, e que ele também trabalha com essa parte de produção de eventos, já trouxe umas coisas bem interessantes, inclusive para o Brasil, né? E ele falou pra mim que disse que houve uma reunião, segundo ele me contando, dos heads aí, né, dos donos das grandes gravadoras. Eles se reuniram e falaram, ó, fizeram um acordo, a gente não vai mais investir em banda de rock. Não sei se isso é verdade, não sei se houve mesmo essa reunião, mas observando o que a gente tá vivendo hoje, até faz sentido um negócio desse, né? E o roqueiro, ele, por mais que você vá relutar aqui nos comentários, o roqueiro, independente de ele ser um cara de uma banda famosa ou um cara do underground lá, o Headbanger Carcaça, ele tem o reacionarismo como um norte. Ele ama o passado. Ele não quer que o mundo ande para frente. Ele quer que tudo fique estático nos anos 80. E esse pensamento gera uma série de comportamentos imbecis e discursos mais imbecis ainda, de que, por exemplo, o rock morreu nos anos 90. Na verdade, foi uma das fases, inclusive, mais criativas, né? Onde o rock alternativo e todas as suas subvertentes explodiram. Mas já que não é do gosto dele, porque ele acha que o verdadeiro rock ou o verdadeiro metal é o que ele viveu nos anos 80, ele vai lá e mata. Então, uma das dificuldades que se existe é esse inconsciente coletivo dentro do cenário do rock e do heavy metal, essa dificuldade de conseguir andar para frente e assimilar novos modelos dentro do digital, dentro das formas de se divulgar a música. A música, ela perdeu o valor, então a mídia física, ela hoje é uma coisa de colecionador, ela está muito mais ligada ao colecionismo. É um apetrecho, né, que você tem ali para colocar na estante e decorar a sua casa, né, para alguns, inclusive. Então a música não tem mais esse valor final como nos tempos de Dante. E os caras não conseguem entender isso. Eu tenho amigos que trabalham com importação e gera uma revolta muito grande neles o fato de bandas não lançarem discos mais. Obviamente porque eles pararam no tempo e não entenderam o mercado tal como é hoje. E aí entra mais uma vez esse reacionarismo que gera o ódio de entender e absorver o presente e o futuro. Então a música hoje ela serve única e exclusivamente para você divulgar o seu trabalho. Aí a partir disso você começa a entender como é que vai funcionar o mercado. Merch, que também não pode ficar só na dependência disso, né? A não ser que você crie uma marca ali, faça coisas diversas, mas não dá para você ficar pensando que você vai ficar rico vendendo camiseta da sua banda, vender os seus shows. Começar a pensar também, cara, através dos números que você entrega, se você conseguir entregar números e não na monetização daqueles números, mas através disso montar um portfólio, montar o seu Media Kit para você fazer feats com outras bandas lá fora. Hoje está muito fácil de você entrar em contato com bandas aí como Behemoth, Die Artist Murder e seja lá o que for aí, para você conseguir um feat e falar, cara, eu tenho uma base, você faria uma participação, tá. Então hoje você consegue ter um leque assim quase que infinito de projetos que você conseguiria desenvolver através da sua banda. Hoje o que é viável é você
trabalhar com tráfego pago, aumentar os seus números e pensar em projetos fora desse modelo antigo dos anos 80 e 90, e até antes disso, de venda de CD, ou no caso hoje que seria a venda de CD, cliques no Spotify, Deezer e afins. Desencana disso. As coisas mudam de valor. Os valores eles se perdem, eles se reinventam e a música não vai mais voltar a ter o valor que ela tinha de anos atrás. E aí a gente, infelizmente, bate, mais uma vez, eu vou falar isso de novo, no reacionarismo nato de todo roqueiro headbanger. Enquanto o sertanojo conseguiu se reinventar dentro do digital, esse pseudo-funk, né, hoje já se misturando com o trap e outras coisas aí, também conseguiram entender o digital e se comunicam facilmente com o seu público, e até mesmo furam a bolha, o rock não. Muita banda, inclusive, aí desses metalzão extremo, desses idiotas que falam desse jeito assim, ó, sabe? É. Eles não gostam nem de tirar foto. Eles não gostam nem de movimentar as suas redes sociais. Eles acham que isso é coisa de poser, que isso não é necessário. Então essa, mais uma vez, é o inconsciente coletivo do rockzinho ali, do metal, desse underground, dessa admiração em ser podre, em ser sujo, em ser extremamente amador, de ser precário, limita e faz com que o underground esteja fadado a permanecer no underground. A não profissionalização desse ambiente e dessas bandas faz com que as coisas não transbordem para fora dessa micro bolha, que é a bolha da bolha, na verdade, né? Uma bolha dentro de outra bolha, dentro de outra bolha, que é o underground. E não tô falando mal das bandas, porque existem bandas assim excelentes por aí, né? Tem muitas bandas legais fazendo coisas extremamente interessantes aí, como Sujeira, são os meus amigos aí, conheço o Thiago, né? O Thiago Rosa, hoje chamo de Thiago Preto porque o cara se pintou todo de preto. Mas tem o Sujeira, que faz um trabalho excelente. E também o Worst, né, que vários de vocês aqui conhecem, pô, monstrinho, gente boa pra caralho, coveiro, os caras são muito gente boa. Fala quem manda se fuder, tem, por exemplo, o Berna, já até citaram aqui, que faz um som um pouco mais moderno, aquela linha do nu metal, ali tem as influências, né, do nu metal, com aqueles vocais, se eu não me engano os caras são do Rio Grande do Norte, faz um som muito interessante. E tantas outras mais aí que vocês podem pesquisar dentro de Spotify, Deezer e outras plataformas que vocês usem aí de streaming. Então, né? A diversidade do underground, ela é gigantesca. E tem muitas bandas interessantes lá dentro, só que tem que entrar no esquema do do it yourself, que é a maior herança do punk. E entender que você vai ter que fazer as coisas por você. Se você não sabe, você vai aprender. Parece que o roqueiro é meio limitado, né? Ele é meio retardado mesmo. E a partir do momento que você domina isso, você consegue, inclusive, criar agências, né? E você consegue fazer consultoria, você consegue vender esse trabalho, essa mão de obra para as outras bandas, quer dizer, aí vai se retroalimentando ali. Mas não se pensa dessa forma. Mesmo porque a gente já sai da bolha do rock e vai pro brasileiro médio, que a gente não foi criado, né, para ser empreendedor. A gente foi criado para prestar um concurso pro Banco do Brasil, pros Correios, e ficar o resto da vida aí mamando na teta do Estado aí. Então, enquanto o roqueiro achar que ser podre, viver na precariedade do underground é algo virtuoso e transformar isso numa estética virtuosa, o rock não vai andar para frente. Ele não vai conseguir sair do buraco de onde ele está e sempre ficará essa sensação eterna de que o rock, o heavy metal, eles morreram. E também você tem que quebrar essa sua postura, esse seu comportamento de telespectador passivo e começar a pesquisar as coisas. Acabou o antigo modelo de MTV, de outros programas aí, Clipe Mania, sei lá, coisas mais antigas aí, programa livre, em que te apresentavam as bandas. Você tem que se virar, filha da puta. A coisa não vai chegar até você. Você tem que parar de ser preguiçoso e começar a pesquisar também. Agora, uma outra coisa que também é interessante é você pensar no seu futuro aí, começar a guardar uns cobres, já que o país tá louco pra caralho, né? A gente não sabe o que pode acontecer, os caras estão de olho em tudo quanto é jeito pra pegar o seu dinheiro aí, porque a gente sabe, o Estado é ganancioso. Então se você tem uma grana
parado no FGTS, tá tentando sacar lá na caixa. Eles só vão liberar para você 30% no esquema lá do saque aniversário. Vou apresentar para vocês a Clau, que é a melhor alternativa que tem hoje aí. Dá uma sacada. E aí, cidadão explorado pelo sistema? Bom? Não, né, mano? Um bruta só desse na muleira e eu aqui na labuta. Sei. A vida de CLT é ingrata, né? Pois é. Sabia que você que sustenta essa máquina estatal pesada nas costas, todo mês, 8% que você poderia receber em mãos entra pro FGTS e o Estado pode estar de olho nessa graninha? Filhos da p... E aí que entra a Clau Express, que oferece uma solução rápida e segura para transformar o saldo do seu FGTS em dinheiro disponível na sua conta em poucos minutos, sem a desgraça da burocracia estatal institucionalizada no Brasil. É isso aí, BRzinho. Trampa mais pros meus pelegos ganharem uns cobre nas tetas estatais. Com aprovação ágil e repasse no mesmo dia, a Clau Express tem agilidade financeira para quem precisa de resposta imediata. Se você já trampou ou ainda trampa de carteira assinada no diacho da CLT e tem saldo no FGTS, você pode antecipar o seu saque sem enrolação, no modo saque aniversário. E o mais legal, você pode sacar até 80% do seu saldo. E faça dessa forma, afinal, já sabemos que o Estado adora meter a mão no seu suado e rico dinheirinho. Então tire o seu dinheiro do radar estatal agora, acessando o link que está na descrição desse vídeo, e saque todo o seu dinheiro do FGTS agora, antes que o Estado enlouqueça mais e tome até isso de você. Vamos já para os momentos finais desse vídeo aqui. E aí tem também um outro discurso que a gente vê muito de gente pra frentex pra caralho, né? Aqueles ultraliberais, progressistinhas. Ai, porque o rock, ele não olha para os outros estilos fora dele. Com aquele conceito de que, de repente, o Sepultura tem que fazer um feat lá com a Anitta, né? Com Pablo Vittar, se bem que o André Kisser nunca descartou isso, né? Até o Angra, né? Acho que foi o Bittencourt que falou que não descartaria um feat com o Pablo Vittar. Mas isso é o que a gente chama de pagar pedágio para essa Beautiful People. Que você consiga arrastar, por exemplo, uma pessoa desse público para dentro do rock. Ainda assim, eu acho que é um preço muito alto a se pagar. Principalmente porque esse pessoal do pop, do sertanojo, eles sempre cagaram pro cenário do rock e do heavy metal. Nunca houve interesse da parte deles. E, ao meu ver, o rock começar a fazer versões com esses artistinhas, ou esses artísticos, né, que de artista eles não têm nada, simplesmente se sujeitar, se rastejar a troco de migalhas. Porque, afinal de contas, o público que consome, isso eu falo com propriedade, porque eu convivo com essas pessoas, eu convivo muito mais com essas pessoas de gosto popularesco do que com pessoas do rock. Inclusive, até prefiro, porque roqueiro é um pé no saco, né? Então, eu posso te falar que essas pessoas, elas olham para esse tipo de som que a gente ouve como algo ligado ao satanismo. Existe ainda essa visão, existe que isso é coisa de louco, que isso é coisa de satanista, de gente que não toma banho. Eu já ouvi cada absurdo que vocês não têm noção. Então é aquela coisa do brasileiro médio ignorantão. Então assim, não vale a pena conversar com esse público. Obviamente o rock ele é livre para se misturar com essas coisas, a gente não tem controle sobre isso. E quanto mais você tentar, é estoicismo, quanto mais você tentar controlar algo que você não tem controle nenhum, mais você vai sofrer. Então simplesmente não ouça. Eu lembro de uma tendência que teve na internet uns anos atrás aí, dos caras fazerem versões metal, por exemplo, do Pablo Vittar. Virou um meme, gerou compartilhamentos no Facebook, os idiotas começaram a se digladiar ali, começou a brigar um com o outro, os que apoiavam e os que odiavam, e no final das contas isso não gerou um novo, vamos dizer assim, subgênero dentro do metal, foi apenas um meme. E o meme é algo temporal, né? É um signo cultural. Daqui a pouco vem outro e substitui. Então eu nem tenho preocupação com isso. Mas existe muito esse discurso, já vi isso até lá no Podpah, o Igão falando, mas quem que é o Igão, né? Pelo amor de Deus. Mas ele disse lá que o rock não olha pro funk
Não olha pro funk, não olha pra Ludmilla, não olha pra essas cantoras, mas não tem que olhar mesmo, cara, porque é água e óleo, não se mistura. Né? Embora você queira misturar, problema seu, mas são visões de mundo, são princípios, são valores totalmente diferentes um do outro, é um ambiente, é um público diferente, são discursos totalmente assim diferentes e eles não se encontram, não tem liga. Então as pessoas precisam parar de achar que o rock tem que ir até as pessoas. As pessoas é que têm que vir até o rock. Aí você fala, pô, Barber, mas você está sendo contraditório. Não tô. A função das bandas é vender o peixe. É entender que sua música, a sua arte é um produto. E comercializar isso a partir das ferramentas que a gente tem hoje. Mas achar que o rock tem que fazer alguma função social, só que essa função ela só pode existir a partir do momento em que você se mistura com subgêneros que não tem relação nenhuma, que existe uma obrigatoriedade de se fazer isso para sobreviver dentro do mercado, aí você já perdeu a originalidade que muitos de vocês aí lutam para que seja mantido. Eu acho que é basicamente isso, né? Então o que falta, mais uma vez, para o rock voltar para mídia, ou para que a mídia que existe hoje descentralizada, é entender primeiro de tudo, essa descentralização, matar o reacionarismo nato de todo roqueiro, de todo headbanger, e a partir disso daí, começar a pulverizar o seu trabalho dentro desse digital, começar a fazer um trabalho de presença pesada dentro desse digital e criar um relacionamento de produtor e audiência. Acabou. É isso que precisa ser feito. Mas eu quero saber a opinião de vocês, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. E é isso aí. Até a próxima. Forte abraço. Falou pra vocês.